a partir do versículo 1. Salmo 73, a partir do versículo de número 1. Uma palavra muito abençoada. Glória a Deus. Salmo 73. Você já encontrou? Quem encontrou, diga amém. Amém. Vou esperar você encontrar. Salmo 73, versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim: verdadeiramente bom é Deus. Verdadeiramente o que? Bom? Não ouvi. Bom? Bom é Deus. Para quem? Para com Israel e para com os limpos de coração. 2. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Por pouco faltou para que escorregassem os meus passos. 3. Pois eu tinha, qual é a palavra que aparece? Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. 4. Porque não há perto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como a gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba o cerca como um colar, e veste-se de violência como de um adorno. Agora nós vamos ler, vamos saltar lá na frente, no versículo 16, que diz assim: quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo. Qual é a palavra que tem? Sobremodo. Versículo 16: fiquei sobremodo perturbado. Versículo 17: até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Todos digam amém? Vamos fechar os olhos agora. Curva a sua cabeça nesse momento. Senhor, fala conosco nessa noite. Revela, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Nós precisamos ouvir tua voz. Nós precisamos ser ministrados por ti nessa noite. Que o nosso coração esteja pronto para receber a palavra dessa noite. Que nada nos roube, que nada nos tire do foco, do propósito de sermos ministrados por ti, Senhor. Nos abençoe, pois nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Bem forte as palmas. Glória a Deus. Todos digam amém? Queridos, o Salmo 73, você sabe que Salmos, ele é dividido por blocos. E o Salmo 73 é o terceiro bloco, é a terceira divisão que nós encontramos no livro de Salmos. Ele possui, esse bloco possui 10 capítulos. Do Salmo 73 vai até o Salmo 83. E cada salmo foi um autor, cada salmo foi alguém da Bíblia, um personagem. Esses 10 salmos não foram escritos por Davi. Esses 10 salmos eles foram escritos por um homem de Deus chamado Asaf. E Asaf, para quem não sabe, ele é contemporâneo de Davi. Conviveu com Davi, rei Davi, que escreveu vários salmos. E o Salmo 73 é um salmo que este Asaf, que era um levita, ele tinha a sua vida dedicada ao ministério. Os levitas, os sacerdotes e levitas, eles trabalhavam de forma integral para a obra de Deus. Eu sou como Asaf. Eu estou na obra de Deus como pastor há 22 anos. Sexta-feira passada, dia 13, eu completei 22 anos que eu fui consagrado pastor. 24 horas do dia em prol da obra de Deus. 7 dias por semana, 365 dias por ano. Às vezes tiro férias, às vezes. E quando eu vou tirar férias, estou lá pregando, estou lá evangelizando. Se entra no Uber, estou pregando no Uber. Se chega num lugar e alguém está com dor de cabeça, já pede para o pastor orar, porque o pastor não tem folga, não tem jeito.
Então, queridos, Asaf era assim, 24 horas dedicado a Deus. Vivia no templo. O que ele fazia no templo? Limpava, cuidava, confeccionava instrumentos, ministrava o louvor, pregava acerca da palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Era uma vida inteira só para Deus. Os levitas na época de Asaf, eles não tinham nenhuma terra. Por que eles não tinham terra? Eles viviam em prol do santuário. E quando as outras tribos, tribo de Dan, tribo de Judá, de Naftali, quando eles iam levar os seus dízimos, eles tiravam dos dízimos do seu sustento, porque eles estavam dedicados à obra de Deus. Assim. Então Asaf, ele viveu a sua vida, nasceu e viveu e morreu, passou a vida inteira na presença de Deus. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Só que Asaf teve um momento da sua vida que ele entrou em crise. E é interessante porque todos nós entramos em crise. Em algum momento a gente entra em crise, questionamento. Se você nunca teve crise na tua vida, olha, você vai ter. Você vai lembrar dessa minha pregação de hoje. Quem já teve sabe o que eu estou falando. Asaf entrou em crise e é interessante que ele conta por que ele entrou em crise. E o mais legal é que ele conta como ele saiu da crise. Por esse salmo a gente aprende. Quem entendeu, diga amém. Salmos é maravilhoso por causa disso. Eu, na época da pandemia, eu escrevi um livro, um dos meus livros, ele se chama Encontro com Deus na Caverna. É o meu antepenúltimo livro. E esse livro eu escrevi na pandemia, durante a pandemia. E eu escrevi sobre aquela passagem de 1 Samuel 22, quando Davi esteve na caverna de Adulão. E se ajuntou a ele homens endividados, homens com espírito desgostoso, homens que estavam abatidos, diz lá. Mas quem escreveu 1 Samuel contou a história. E eu escrevi o livro me baseando nessa história. Só que tem um salmo que Davi escreveu quando ele estava na caverna. E neste salmo ele conta o que ele estava sentindo. Então é diferente quando você lê salmos, porque você vê a espiritualidade da pessoa que escreveu quando ele estava passando por uma determinada situação. E cada história, cada salmo tem uma história. Posso ouvir um amém, queridos? O exemplo que eu dei hoje cedo é aquele salmo que diz assim, olha, já deve ter ouvido: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É interessante que quando você lê este salmo, você simplesmente lê e acha aquela poesia bonita, mas tem uma história por detrás deste salmo. O salmista, quando ele fala essa frase, quando ele fala este salmo, nesta época, os montes que cercam Israel eram montes que estavam contaminados de idolatria. Existiam altares levantados para Baal, para Azera, para outros deuses. Então o salmista olhou para aqueles montes e ele falou assim: eu olho por esses montes, eu vejo um monte de altar. De onde que vem o meu socorro? E ele mesmo respondeu: o meu socorro não vai vir desses altares. O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Percebe como muda o salmo? Quem entendeu, diga amém. Muda. O salmo 73, ele muda. Quando você descobre, olhe para mim, quando você descobre que você está lendo um salmo, que quem escreveu foi Asaf, que quem escreveu foi alguém que era um homem de Deus, que vivia integralmente na presença de Deus, a nossa compreensão, ela deve mudar. Então percebe que este salmo não é um salmo comum. Quem está desabafando aqui foi um homem de Deus. Aleluia! Quem entendeu, diga amém. E o que ele escreve? Vamos pegar a Bíblia? Deixa a tua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler alguns versículos aqui da Bíblia. Olha o que diz aí o Salmo 73, versículo 1. Primeira coisa que Asaf fala: verdadeiramente, ele vai fazer uma declaração. Verdadeiramente, o que Deus é? O que ele coloca aí? Deus é? Deus é bom. Primeira afirmação de Asaf, olha para cá. Primeira coisa que ele fala: Deus é bom.
E quando você reconhece a bondade de Deus, é muito fácil você dizer que Deus é bom quando dá certo. Você falar que Deus é bom quando uma porta abriu para você. Você falar que Deus é bom quando uma pessoa enferma é curada. Você falar que Deus é bom quando existe uma resposta de uma oração. Isso é muito bom, é fácil você fazer isso. O desafio está quando você diz que Deus é bom e o problema ainda existe. Quando você ora por alguém que Deus não cura e Deus leva a pessoa. Quando você vai passando por uma dificuldade, quando uma porta se fecha na tua vida, e ainda assim você reconhecer que Deus é bom, aí que mora o desafio. Dizer que Deus é bom quando tudo está bem é fácil. Nós precisamos dizer é bom quando nós estamos passando por um processo difícil e talvez as coisas não estão acontecendo do jeito que nós gostaríamos que elas acontecessem na nossa vida. Asaf, quando fala que Deus é bom, ele está dizendo, independente das coisas que eu estou vivendo, independente dos problemas que eu estou passando, independente dos meus desafios, eu sei que aquilo que Deus está fazendo é bom. Aleluia a Deus! Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Queridos, há 2 anos atrás, 2021, nós marcamos uma viagem para Israel. 2021, programamos a viagem. Estava tudo certo. Eu iria para Israel para dar uma aula, irmãos, dar um curso em Israel. Estava tudo programado, estava tudo certo. De repente veio a pandemia. Os aeroportos do Brasil inteiro, do mundo inteiro fecharam. Então existia um risco. Até dava para ir de repente, mas não dava para voltar. Já pensou que desespero? Você está lá no outro lado do mundo e não conseguir voltar? Então a viagem de 2021 foi adiada e ela foi remarcada para 2022. Daí chegou no passado, marcamos a viagem tudo direitinho e não aconteceu de novo. Novamente teve a questão dos aeroportos e a viagem novamente foi cancelada. Então nós remarcamos a viagem de 2022 para o ano desse ano aqui, 2023. E nós marcamos, sabe para que dia? Dia 8 de outubro. Domingo passado. Daí nós marcamos a viagem para Israel. Tudo certo, eu ia dar aula, estava tudo combinado. Daí no meio do ano, a viagem foi adiada para o ano que vem. Eu falei, poxa vida, mais um ano, né? Mas amém. Deus é bom, Deus sabe o que faz. Daí a viagem está marcada para fevereiro. Daí, queridos, se a viagem tivesse sido realmente agendada para o dia 8 de outubro, nós não íamos viajar, porque está tendo guerra lá em Israel e está tudo fechado de novo. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. E se eu tivesse marcado essa viagem para o dia 8 de outubro desse ano, não tinha essa viagem de Moçambique, não tinha essa missão para Moçambique, nós nem íamos falar de Moçambique hoje. Então as coisas acontecem na vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Talvez você está aqui hoje e está triste, não abriu a porta, o emprego não veio. Você está triste porque talvez alguém saiu de perto de você. Você está triste talvez porque alguma coisa não deu certo. E se eu te falar que Deus é bom? E se eu te falar que tudo isso que está acontecendo é porque existe um propósito de Deus? João escreveu isso lá no capítulo 13, versículo 7. Tu não sabes o que faço hoje, mas amanhã, lá na frente você vai entender. Hoje talvez você ache que Deus não está fazendo o melhor na tua vida, mas eu te garanto que Deus é bom e que Ele está fazendo algo bom e perfeito na tua vida. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso, aleluia. Tem coisa que só dá certo, irmãos, porque outra deu errado. Posso ouvir um amém, queridos? Deus, Ele é bom. Qual que é a crise de Asaf aqui? Asaf reconhece 2 coisas. Quantas coisas? Não ouvi. Quantas coisas? 2 coisas. E 2 coisas difíceis de alguém reconhecer. Eu tenho 22 anos de pastor. Eu não lembro de ter ouvido pessoas reconhecer isso. Quais foram as 2 coisas? Olha para mim. As 2 coisas que ele reconheceu. Primeira, versículo de número 2. Quanto a mim,
Os meus pés quase que se desviaram. Eu não lembro de alguém chegar para mim e falar assim: pastor, eu estou quase desviando. Geralmente a pessoa não reconhece que está quase desviando, ou só reconhece depois que ela já desviou. Amém, queridos? Azar falou: eu quase desviei. Ainda ele fala assim: pouco faltou para os meus passos escorregarem. Quem desvia, pastor, mas essa expressão é feia. Não, é verdadeira. Desviar, está no caminho e desvia. Quando a pessoa desvia, coisa mais difícil ela conseguir voltar. A Bíblia chama isso de apostasia. Está lá em Hebreus. Apostatou da fé, deixou irmãos para voltar. É só Deus para ter misericórdia. A maioria não consegue voltar. Dá para voltar? Lógico que dá. Para Deus pode tudo. Mas é difícil. Quem entendeu? Diga amém. Azar falou: eu quase desviei. Como assim? Não é homem de Deus? Como assim? Se vive da obra, está na presença de Deus, Deus te guardando, te abençoando. Pois é, quase desviei. E alguém perguntou: mas por que você quase desviou? Ele fala por quê? Versículo 3: pois eu tinha inveja dos soberbos. Está aí uma segunda coisa que ele reconhece, que eu não vejo ninguém falando isso. Eu tinha inveja. Apesar que a Jennifer queimou minha língua, né? Ela falou isso na abertura do culto, quando viu uma mulher grávida. Mas é difícil alguém falar isso. Eu estou com inveja. Geralmente nós falamos: a pessoa tem inveja de mim. Ciclano lá, fulano lá, alguém da minha família, alguém do meu trabalho, olha para mim e tem inveja. E às vezes a pessoa até fala: não tenho nada, por que tem inveja de mim? Asaf falou: eu estava com inveja. Eu olhei e tive inveja. E o pior foi de quem ele teve inveja. E ele fala: pois eu tinha inveja dos soberbos, e eu comecei a ver a prosperidade dos ímpios. Asaf cometeu um erro, que é um dos erros mais graves que alguém pode cometer na vida. Não é o da inveja, é o erro da comparação. Fala para quem está ao seu lado: não fique se comparando. Que vozinha fraca. Com mais fé, diga: não fique se comparando. Não fique se comparando. Não fique se comparando. A pessoa estudou comigo, pastor, começando junto. Hoje está lá, milionário. Eu estou aqui, pobre, bem pobre. Isso é comparação. Você não sabe qual foi a vida da pessoa. Você não sabe qual foi a condição que a pessoa teve ou deixou de ter. Se foi lícito ou não foi lícito. Posso ouvir um amém, queridos? Então comparação é quando você pega o seu celular e você começa a ver lá nas redes sociais a vida da pessoa. Você começa a comparar. Olha lá, feriadão, né? Quinta-feira foi feriado, estou aqui. A pessoa está lá, onde está? Está na praia, olha lá. E a pessoa começa a comparar. Eu não estou brincando, gente. Isso é sério.